Olá, bom dia, turma! Hoje vamos iniciar a unidade 6 do livro de vocês, que está lá na página 62. O título traz para nós The USA. The USA. Alguém sabe me dizer o que significa essas siglas? USA ou USA. Então, essa sigla significa para nós United States of America, certo? United States of America. Então, vamos fazer referência a um dos pontos, a um dos países mais comum entre nós, que fala a língua inglesa, certo? Um país de primeiro mundo, onde existem diversas arquiteturas, diversos locais para a visitação, certo? Com culturas diferenciadas. Então, vamos falar um pouco sobre the United States of America. E o tema, ele diz assim: Where liberty is, there is my country. Então, onde a liberdade está? Aqui no meu país. Então, observem aí nesse texto, Welcome to Mount Rushmore, que se inicia na página 62 e também vai para a página 63. Ele vai falar um pouco para nós sobre essa atração, ou seja, essa grande atração que nós encontramos nos Estados Unidos ao visitar este país. E aqui mostra para nós a estrutura, ou seja, o local onde ele está falando, Mount Rushmore. Então, vai falar aqui um pouco sobre esse local de visitação, alguns fatos interessantes sobre esse local e também algumas facilidades de chegar até esse local, certo? Então, ele está localizado, é um monumento feito de esculturas, que vai falar um pouco sobre 4 presidentes, ou seja, 4 presidentes que foram dos Estados Unidos: George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt, que foram 4 importantes presidentes que teve lá nos Estados Unidos. E aí vai falar um pouco sobre cada um deles e também sobre a importância desse local, a cultura que se tem quando se vai visitar este local, certo? Então, fazendo a leitura do texto, vocês respondem o reading da página 62, a questão 1, 2 e 3. Na questão 1, vocês vão responder essas duas alternativas de acordo com o texto. A letra A diz assim: What famous national monument can you see? Então, está perguntando qual é o monumento famoso que vocês podem ver aqui, nessa imagem. Where is it and what does it represent? Então, onde fica localizado, assim como eu já falei, e o que é que ela representa, certo? Então, tá lá, tá falando sobre cada um dessas pessoas que estão presentes nesse monumento e a importância desse monumento, desse local lá nos Estados Unidos. Em seguida, na segunda questão, vocês vão escrever, aqui tem umas datas, certo? Vocês vão escrever o que aconteceu nessas datas de acordo com o texto também. E na questão 3, vocês vão escrever onde está localizado cada uma dessas de acordo com o parque, certo? Que também está no texto. Então, o reading, vocês devem sempre lembrar que são respostas retiradas do texto. Então, não há necessidade de tradução de texto. Localize no texto a resposta e retire a resposta do texto, certo? De acordo com a pergunta. No vocabulary, aqui está falando um pouco sobre os números dos meses do ano em ordem, certo? Então, sabemos que um ano ele é dividido em 12 meses e em inglês esses meses são bem similares ao português, tanto na escrita como na pronúncia. Então, vocês irão, tá lá, os meses, os 12 meses do ano, embaralhados. Vocês irão enumerar de acordo com a ordem correta. Por exemplo, onde tem January, vocês irão colocar o número 1. Por que
quê? Porque January é o primeiro mês do ano. Em seguida, vocês vão seguindo a ordem dos meses e enumerando de acordo com essa ordem, tá? Então, eles são sempre similares ao português. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November e December. Então, essa ordem que vocês vão colocar é numerado, tá? Na segunda questão, vocês irão lá as datas, certo? Na letra A, B, C, D, E e F. Na terceira questão, na página 63. Estão as datas. Vocês irão relacionar com a coluna abaixo de acordo com essas datas por extenso, certo? Na primeira coluna estão as datas em numerais ou de acordo com o mês, certo? E abaixo vai estar elas por extenso, esses números por extenso. Então, é importante que vocês saibam os numerais por extenso para responder essa questão. E no Lesson, que também é uma parte do nosso livro muito importante, que vocês devem escutar o áudio e responder as questões. Aqui vocês vão responder as questões 1 e 2 da página 63 de acordo com o áudio, certo? Então, caso não entendam na primeira, volta de novo e tenta mais uma vez para ver se vocês conseguem entender o texto. Então, é importante essa escuta do texto para responder as questões. Então, vocês irão escutar o áudio 30 e, de acordo com esse guia turístico, vocês vão responder, colocar em ordem essas perguntas de acordo com o que ele está falando. E na questão 2, vocês escutam novamente e completa com as informações desse card, ou seja, desse cartão. Tá lá, scriptures, nationalities, none of works, time to build, date finished e no of accidents. Então, é importante vocês conhecerem os números nessa parte do texto. Veja que lá está falando bastante sobre datas. Então, a importância de se aprender datas em inglês. No nosso português, assim como está sempre aqui no quadro, primeiro vem o dia, o mês e o ano, certo? As datas em inglês não são dessa forma. As datas em inglês, elas são mostradas para nós através do mês, o dia e o ano, certo? Ele geralmente vem assim, ó, mês, dia, vírgula, ano, certo? É a forma como eles colocam a data. Essa vírgula é opcional ou não, ela pode vir ou não. Todas as duas formas estão corretas. Então, vamos para o exemplo do dia de hoje. Pessoal, essa data de hoje, para a língua inglesa, ela é mostrada dessa forma, ó, September 25, a vírgula, que é opcional ou não, ela pode vir ou não, 2020, certo? Então, lembre-se sempre que em inglês o mês ela vem no início. Após o mês é que vem o dia, certo? E em seguida o ano. Então, pessoal, essas são nossas atividades dessa semana. Espero que todos façam. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem, certo? Façam as atividades e mandem para o meu e-mail, pois vai estar lá constando alguns pontos para a nota de vocês, ok? Beijos, até a próxima aula!